presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, confirmou rumores de que iria travar o projeto de anistia e anunciou em coletiva nesta quinta-feira que decidiu adiar a urgência do perdão político aos condenados do 8 de janeiro. Mota fez o anúncio na saída da última reunião do Colégio de Líderes e afirmou que a decisão foi tomada em colegiado. O requerimento, que visa dar celeridade à votação da anistia, estava há 10 dias sob a mesa do presidente. Deixa eu avisar rapidamente aqui. Já estou mais do que atrasado para um almoço, então eu vou fazer apenas o comunicado. Eu vou fazer apenas um comunicado do que foi o resultado da reunião de líderes, quais foram as decisões tomadas pelo colegiado, já explicando e pedindo escusas que não poderei responder perguntas, já que estou com o horário bem avançado aqui para um outro compromisso. O Colégio de Líderes discutiu de forma exaustiva, onde todos os líderes presentes, que representam algo em torno de quase 500 parlamentares, alguns líderes estiveram ausentes, e especificamente sobre o tema da urgência da anistia, se foi decidido pelo adiamento da pauta desse requerimento de urgência. Por que esse adiamento foi a decisão? Porque parlamentares que representam mais de 400 parlamentares na casa, parlamentares líderes, melhor dizendo, líderes que representam mais de 400 parlamentares na casa, decidiram que o tema não deveria entrar na pauta da próxima semana. Isso não está dizendo que nós não seguiremos dialogando para a busca de uma solução para o tema. Nós seguiremos conversando, principalmente também com os partidos que estão defendendo a pauta, ou seja, os partidos que fazem a oposição, o PL, o Partido Novo, que aqui defenderam a inclusão na pauta com muita força e de maneira também legítima, para que a Casa possa encontrar uma saída para esse tema. Eu tenho que, enquanto presidente, decidir a pauta. A pauta é um poder do presidente. E sempre nós dissemos que o nosso papel aqui seria exercido com muito diálogo, com muita serenidade e com muito equilíbrio. Ainda mais com temas difíceis como é o tema da anistia. Então nós vamos seguir dialogando. Os partidos que defenderam o adiamento da pauta e partidos que são convictamente contra a pauta também se dispuseram a dialogar. Então, há aqui uma sinalização que o diálogo pode, ao final, nos fazer avançar para uma solução. Os partidos também de oposição que defenderam a inclusão na pauta estão a favor da pauta, também topam dialogar sobre o mérito do projeto. Então, isso nos mostra uma luz no final do túnel para que possamos avançar nesse sentido e a Câmara possa sair mais forte desse debate. Ninguém aqui está concordando com penas exageradas que algumas pessoas receberam. Nenhum líder aqui está a favor de nenhuma injustiça, por mais que a sua condição partidária o limite na defesa, mas eu pude escutar com muita atenção as falas de todos eles, do menor ao maior partido. Então há esse sentimento de convergência que algo é preciso ser feito para que, se houve ou se está acontecendo algum tipo de injustiça, isso possa ser também por nós combatido, por nós colocado, para que ao final o parlamento, a casa do debate, a casa do povo brasileiro, jamais possa ser insensível com qualquer pauta. Essa é sim uma pauta sensível a todos nós e nós vamos seguir dialogando, conduzindo esse debate da maneira mais profunda possível para que uma solução possa ser dada. Então eu agradeço a imprensa aqui presente e essa foi a decisão do Colégio de Líderes, que terá na pauta da semana que vem projetos de interesse da educação, que nós temos a Semana da Educação, a pauta remanescente dos projetos que estão na pauta e não foram votados, e aí na semana que vem, na reunião de líderes, nós debateremos a pauta da semana seguinte. Muito obrigado. A decisão gerou reação imediata da bancada do PL, cujo líder na Câmara, o deputado Zucco, comunicou que a oposição vai retomar a tática de
obstrução dos trabalhos na casa até que seja pautado o requerimento. No último dia, 14 deste mês, o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro protocolou o pedido após reunir 262 assinaturas. Pelo regimento, no entanto, Mota não tinha obrigação de colocar a solicitação em votação, o que originou uma onda de pressão sobre ele. Nas coletivas desta quinta-feira, o líder do PL classificou a decisão como um desrespeito. Bom, de antemão, nós já queremos anunciar a volta da obstrução nesta casa. O que aconteceu aqui hoje, na minha visão, foi um grande desrespeito para com a Câmara Federal. No momento que tu tens 264 assinaturas, caracterizando a maioria, e se muda a estratégia, imputando aos líderes essa responsabilidade, logicamente, nota-se que forças adversas atuaram e que, mais uma vez, vamos empurrar para frente uma pauta necessária. É importante salientar o trabalho do nosso líder Sóstenes, que tinha a assinatura dos líderes, que conversou com o presidente Hugo Mota e que o mesmo pediu para que fosse colhidas assinaturas individuais. Hoje, para nossa surpresa, foram criadas narrativas em torno de um texto que todos sabemos será trabalhado, será construído, mas que foi imputada essa decisão a líderes, inclusive, que estão contra a sua bancada. Isso é muito ruim para a Câmara Federal. Líderes esses que deixaram o presidente Hugo Mota, na nossa visão, sozinho na decisão. Eu não vejo possibilidade alguma da Câmara Federal não pautar a anistia. Não há essa possibilidade. Nós temos o maior partido, nós temos a oposição e nós temos a sociedade que quer virar a página. Nós precisamos pautar a anistia. Nós precisamos falar com a sociedade que este pano de fundo que está sendo usado por este governo, que não quer falar dos possíveis abusos de dinheiro público usado de forma indevida na COP30, no G20. Agora, o escândalo do INSS, a questão do Ministério da Agricultura, pautas que não interessam ao governo. E ficam se alimentando a questão da anistia. Mas a oposição vai fazer a sua obstrução. Não tenho dúvida que não seria esse o desejo do dia de hoje. Era sim, podemos construir com a sociedade, com os partidos, uma aprovação da anistia. Porque enquanto estou dando entrevista, tem pessoas presas indevidamente. Eu quero agradecer à imprensa, que está sendo cada vez mais responsável por mostrar esses abusos. Vocês podem notar que algumas pessoas, inclusive, estão indo a regime domiciliar a pedido da oposição, a pedido da sociedade, mas empurrar esse tema para mais dias, quiçá semanas, foi um erro muito grande por parte do Colégio de Líderes. Quero falar sim que nós vamos somente sair da obstrução após termos a data marcada da anistia. Vou passar a palavra para o nosso líder Sóstenes, pois eu não tenho dúvida que o PL, a oposição, a minoria,
vão trabalhar diuturnamente para mostrar para a sociedade o quão danoso está sendo feito esse processo em torno de pessoas inocentes, incluindo o nosso presidente Bolsonaro. Os senhores devem estar cientes que após uma visita de um oficial de justiça, o quadro dele piorou. Nunca visto na história. Um paciente em estado grave foi notificado pelo Supremo Tribunal Federal. Vocês querem mais exemplo de uma perseguição clara? Fica aqui a nossa solidariedade, as nossas orações de recuperação ao presidente Bolsonaro. E eu espero que cada um dos senhores façam de forma responsável uma cobertura sobre este fato. E principalmente salientar que, ademais da pauta da anistia, estamos também colhendo assinatura referente a esse grande escândalo que envolve o roubo de idosos, na polêmica envolvendo o INSS, na polêmica envolvendo recurso de uma ONG espanhola que é contratada sem licitação para banheiro químico, para papel higiênico, e isso nós vamos continuar trabalhando na oposição e, logicamente, esta pauta tão necessária e prioritária da oposição, minoria e PL, que é a pauta da anistia. Líder, a obstrução é da oposição como um todo ou só do PL? E até quando que vai? A oposição é do PL, é da maioria, é da oposição, da minoria e da oposição até a data marcada da pauta da anistia. Vocês esperam conseguir quantos parlamentares? Obstrução total. Plenário e comissões? Plenário e comissões. Tem quantos parlamentares? Hoje a oposição, eu posso dizer que uma oposição forte, nós temos em torno de 100 a 130 parlamentares. Boa tarde a todos. Deputado Rodrigo Valadares, falo em nome da minoria, mas também de relator do tema que fui na CCJ. Hoje, apesar dessa notícia terrível aqui para a Câmara dos Deputados, mas principalmente para as pessoas que estão presas e para os seus familiares, podemos ver que a tese predominante não foi que a pauta não seja nunca colocada, mas sim que seja adiada. E a gente pode ver duas grandes convergências entre todos os líderes, todos, inclusive os de esquerda. As penas estão exageradas. Isso foi dito por todos os líderes. E é importante salientar que esta casa necessita fazer análise do tema. E o segundo, qual texto será debatido. Então quero dizer aqui que nós iremos lutar, junto com a liderança da oposição, com a liderança do PL, com os parlamentares de oposição e com os 264 parlamentares que já assinaram o requerimento de urgência, o que configura mais de 50% das casas, mais de 50% desta casa. Iremos lutar com todas as armas para que a gente tenha justiça e a pacificação em nosso país. Hoje a gente viu uma cena triste, os líderes que foram contra a decisão das suas bancadas. Bancadas como a nossa do União Brasil, que cerca de 70% dos parlamentares assinaram em prol do requerimento de urgência. E nós não aceitamos dizer que os parlamentares assinaram aquilo que não sabiam. O tema anistia é um tema amplamente debatido no Brasil há muito tempo. O tema do 8 de janeiro está amplamente debatido em nosso país. E todos os parlamentares que assinaram sabem o que estão assinando. Nós iremos lutar junto com a presidência da casa. Hoje foi uma decisão delegada aos líderes, mas iremos lutar pela pacificação, pela justiça e pela anistia em nosso país. Líder, há uma possibilidade de a oposição, a minoria, também o PL, ficarem satisfeitos com a redução das penas por parte do Supremo Tribunal Federal ou só aceitam a anistia? Nós estamos à disposição de conversar e foi isso que nós deixamos muito claro na reunião do Colégio de Líderes, de construir um texto que haja consenso, que haja unidade, que haja entendimento, inclusive com o Supremo Tribunal Federal. O que nós temos que entender é qual dispositivo constitucional será utilizado para a redução de penas, até porque o Congresso Nacional não pode fazer dosimetria penal.
Nós não podemos fazer dosimetria dentro de processos que estão em curso ou que já estão concluídos. A anistia, sim, é um instrumento constitucional que ela garante a imunidade, que ela garante o perdão àquelas pessoas. Mas eu acho que a oposição foi muito unânime em dizer isso, estamos à disposição de dialogar. Mas é importante deixar muito claro que o nosso diálogo, não confundam o nosso diálogo com enrolar a oposição, enrolar a minoria e enrolar o colegiado, enrolar os parlamentares que estão a favor da anistia, que, volto a dizer, 51% desta casa, da Câmara dos Deputados, assinou pelo requerimento de urgência da anistia. Deixar agora... Nós temos que aguardar o que é que o governo, o que é que a bancada de situação, o que é que os partidos de esquerda desejam. Porque, infelizmente, até o momento, eles não apresentaram uma contraproposta. Mas dizer da nossa boa vontade e boa fé, da nossa disposição em receber essa contraproposta, em buscar o diálogo, inclusive, volto a dizer, com o Supremo Tribunal Federal. Nossa intenção não é agravar uma crise institucional, nem criar uma crise institucional. A nossa intenção não é colocar mais querosene nesta fogueira, e sim apagar essa fogueira. Colocar água nessa fogueira, virar a página, construir uma nova história para o Brasil, debater os temas que são tão importantes para o nosso país e que aquelas pessoas que participaram de uma manifestação que fugiu ao controle possam voltar para suas casas. Agora o líder Sóstenes vai dar continuidade. Muito obrigado a todos. Ô, deputado... Vocês agora de dialogar com o Supremo em relação a esse projeto? Porque antes vocês tinham aparentemente mais segurança e resistência em relação. Eu posso te responder após o meu pronunciamento para a gente não misturar as coisas, por favor. Porque era ele que estava falando. Bom, em toda guerra existem batalhas. Hoje, as pessoas que aguardam com toda ansiedade a votação da anistia no plenário da Câmara dos Deputados, lamentavelmente não conseguimos dar a elas hoje a resposta que elas merecem. Porque nós tivemos hoje uma reunião de colégio de líderes de 3 horas, numa sala de ar-condicionado, confortavelmente, todos nós sentados. Enquanto centenas de pessoas estão pagando uma pena indevida nos padrões de presídios que nós conhecemos que o Brasil tem, enquanto nós aqui engravatados e bem arrumados, e alguns até perfumados, estamos adiando uma decisão, procrastinando uma decisão de pessoas que estão em presídios com calor ou frio, dependendo do lugar que eles estão no país, e aguardando da única casa, que é a casa do povo, uma resposta que elas precisam, e seus familiares, que são os que mais nos cobram. Nós hoje não conseguimos, e pedimos desculpas a essas pessoas por não conseguir, depois de conseguir a maioria das assinaturas dos deputados desta casa, que os líderes tivessem no seu coração a mesma sensibilidade que a maioria dos deputados tiveram, da gente finalmente fazer justiça a uma injustiça praticada pelo Supremo Tribunal Federal. Nenhum de nós estaríamos aqui se não fosse as injustiças cometidas pelo Superior Tribunal de Justiça. É por isso que aqui estamos. E a elas pedimos desculpa por não conseguir nesta semana. As falas dos líderes anteriores, Zucco, e hoje representando a minoria, o líder Rodrigo Valadares, são claras, que avanços houveram. Nós perdemos de não pautar hoje, mas avanços houveram. Primeiro avanço, é bonito ver até os líderes da esquerda dizer que a dosimetria que o STF julgou essas pessoas está errada e precisa ser revista. Isto é unânime. Todos os líderes concordaram com isso. Já é a primeira grande vitória da anistia. A segunda grande vitória da anistia é ouvir da maioria dos líderes. Nós precisamos de ver o texto final para a gente decidir votar ou não na maioria de nossas bancadas. Ora, só não foi apresentado o texto porque o texto do substitutivo só pode ser apresentado pelo relator nomeado. Ou seja, primeiro pauta-se a urgência, este é o processo legislativo, é o nosso regimento. Pauta-se a urgência, que é o que nós estamos querendo e temos as assinaturas para pautá-la.
o presidente da casa nomeia o relator, tendo o relator, este relator é quem apresenta o texto. Nós do PL, a pedido do presidente Valdemar, da nossa bancada, do presidente Jair Bolsonaro, temos uma sugestão a ser apresentada a quando o relator for nomeado. Todos nós sabemos que o colega Rodrigo Valadares foi o relator. Em contrapartida, o líder do PT assegurou que a Câmara dará agilidade às pautas que são prioridade do governo, como a isenção no imposto de renda para quem recebe até R$ 5.000 e a PEC da segurança. Primeiro o seguinte, nós apresentamos desde ontem, consolidamos hoje, aquilo que é prioridade do governo, a pauta prioritária de interesse do governo e do país. Com a chegada ontem já protocolada da PEC 18, a PEC da segurança, essa matéria terá da nossa parte do presidente Hugo celeridade total. Ele comunicou que remeterá a PEC para a Comissão de Constituição e Justiça na próxima semana já, porque ela já está protocolada aqui, e aí depois de aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, que ele sugeriu um prazo de 30 dias, vai para a montagem da comissão especial. Então é uma matéria prioridade das prioridades do governo. Aquilo que foi feito ontem com os dois presidentes, presidente do Senado e presidente da Câmara. Igualmente a pauta da isenção do imposto de renda. O presidente também, estou aqui com alguns líderes do PT, do PSOL, do PSB, do PCdoB, todos nós, e o Hugo, o presidente, quer instalar até a próxima semana as comissões especiais. Dentre elas, a comissão especial do imposto de renda, que é prioridade das prioridades. E a terceira coisa que não foi discutida, mas está nas prioridades do governo, é a montagem das 4 comissões mistas das medidas provisórias, que também serão instaladas no acordo que estamos fazendo com o Senado. Também é outra pauta que nós queremos até a próxima semana dar celeridade na votação dessas medidas provisórias. E por último, na próxima semana, concluir a votação da lei de Blanc, já está o requerimento aprovado, e o PL que trata das queimadas e dos incêndios, que nele estão 5 medidas provisórias, todas relacionadas com o tema. Portanto, nós consideramos que foi uma reunião muito importante, essa do Colégio de Líderes. A questão vocês vão perguntar da anistia, os líderes conversaram, não foi pauta do governo, nós acompanhamos, é claro que eu tenho o meu posicionamento pessoal, mas a prioridade do governo é votar essas matérias. As nossas energias precisam ser voltadas para votar a PEC da segurança, o imposto de renda, a votação da próxima semana, a montagem das comissões especiais que estão restando e as comissões mistas das medidas provisórias. Líder, o presidente da Câmara disse há pouco que decidiu adiar a votação, não que o tema foi encerrado, e que as conversas continuam acontecendo. Isso indica que o governo aceita algum tipo de negociação em relação a esse projeto de anistia? Veja bem, o que eu ouvi, aí é um depoimento pessoal meu, foi uma conversa muito franca. Teve vários pronunciamentos, quase que a unanimidade, não pauta, outros adia. O fato é que está na mão do presidente, que é ele que cabe decidir a pauta, como tratar. Mas dá um sentimento que eu extraio disso, meus companheiros líderes estão aqui, é que não vamos misturar as estações, na minha percepção. Eventuais injustiças na chamada dosimetria precisam ser, evidentemente, consideradas por nós, mas vários de nós falamos, está aqui o Lindenberg que fez fala, todos eles aqui, não é possível anistiar os generais, quem planejou, quem organizou, quem manipulou pessoas inocentes com a tentativa de golpe. Não pode. Não tem anistia para quem comete crime contra a democracia. Não é isso, Lindenberg? Isso. Líderes, a semana que vem, sessões segunda, terça e quarta, como é que vai ser? Vai ser segunda no Infoleg, terça-feira presencial e quarta uma quinta pelo Infoleg. Isso, nessa semana. Por causa do 1º de maio.
Na semana que vem instala a comissão especial do IR ou vai discutir a instalação? Não, já está aprovado. O presidente Hugo quer instalar todas as comissões, entre elas a do IR. Até a próxima semana, sim. Porque faltou os deputados indicarem os seus membros, as bancadas, né? Faltava deputados ser indicados. Faz parte disso aqui, não é nada de anormal. Não há dificuldade. E eu vou dizer para vocês, o Lindbergh participou comigo. Nós tivemos uma conversa com o relator da matéria, Lindbergh, o ex-presidente Arthur Lira. Há um entendimento que a matéria seja votada nas duas casas até setembro. Foi esse o acordo que nós fizemos e eu acho que está de bom tamanho. Fazer o que nós temos que fazer. Também, é por isso. Tá bom? Um abraço.